Muito boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Ribeiro Rodrigues Alves e tenho a honra, né, de dar o pontapé inicial para o nosso curso de extensão, inovação e direito, caminhos e oportunidades. A ideia é ter uma troca, né, entre as exposições e todos que estão assistindo, de uma maneira muito informal, de uma maneira que possa acrescentar conhecimento e, sem dúvida, de uma maneira muito objetiva, né? Essa que é a ideia de fazer um curso muito objetivo, uma linguagem muito clara, aproximando as noções de direito e de inovação. E eu queria agradecer ao professor Vitor Pelais pela gentileza de ser o grande motor desse curso novamente, né, pelo convite, pelo estímulo. Então, professor Vitor, fica meu agradecimento público ao senhor novamente aqui, né? E antes de passar a palavra para o nosso convidado do dia, eu queria só passar algumas informações sobre o curso, né? Então, todos já tiveram a oportunidade de receber o folder, eu vou repassar novamente para todos vocês por e-mail, né, que virou o nosso canal oficial de comunicação. E só queria lembrar, né, que no final de cada aula eu vou passar um link do Forms para vocês preencherem lá a lista de presença, então, muito fácil, não vão ter dificuldade nenhuma com isso. E muito importante, então, para que quem quiser a certificação, né, precisa estar presente em pelo menos 7 das aulas. E essa lista de presença, ela vai ficar disponível por até 24 horas depois do término da aula, né? Então, a aula acaba às 6 horas, até 6 horas do dia 3 de agosto vai estar disponível para assinatura a lista de presença dessa aula, né? E assim vai ser o procedimento durante todas as aulas. Eu sempre passo para vocês, pelo menos com um dia de antecedência, o link de acesso para a aula seguinte, né? E já com todas as informações ali do professor, tal, que vocês já têm também, né? Então, acho que são essas as informações, algo muito tranquilo para todos. E, então, para não perdermos nenhum tempo, nenhum minutinho, eu queria, primeiramente, agradecer ao professor Daniel Mafessoni Passinato Diniz pela gentileza de ter aceito o convite para dar a aula inaugural para nós aqui. O professor Daniel, como vocês sabem, ele vai falar sobre o que muda com o novo marco legal das startups, oportunidades e desafios ao empreendedor e à inovação. E eu fiz questão de escolher o professor Daniel para o pontapé inicial, não somente por ele ser uma referência na advocacia, mas também por ele ter uma veia empreendedora com ele, né? Eu costumo dizer assim que o professor Daniel ele é um pouco advogado, mas é um pouco empresário também, porque ele sempre teve essa racionalidade, essa mente muito aberta para a inovação, para o desenvolvimento de atividades, e isso que me fez chamar o professor Daniel, né? Eu não, claro, não vou ler o currículo inteiro do professor Daniel, mas vou só apresentá-lo então como um grande advogado. Ele é formado pela Faculdade Dom Bosco, ele tem especialização LLM em Direito Empresarial aplicado pela FIEP, é professor na FI Business School, no curso de Law Experience, nas matérias de Direito Societário, Arbitragem e Direito para Startups, e é professor de Direito de Startups também, na pós-graduação em Direito Empresarial aplicado da FIEP. E então é assim que eu apresento meu nobre amigo, o professor Daniel, a quem passo desde já a palavra. A ideia da exposição, né, de 40 a 50 minutos, vocês podem ficar à vontade, pessoal, para postar no chat perguntas, tal, que na medida do possível, nos 15, 10 minutinhos finais, eu vou passando para o professor Daniel responder. Então, professor Daniel, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, professor Giovanni. Para todo mundo que está assistindo aí, é bacana também falar que assim, eu tenho uma honra muito grande de estar aqui junto com o Giovanni. Do fundo do meu coração, os meus maiores agradecimentos para o Giovanni, em razão de tudo que já me proporcionou na academia, na advocacia, na amizade. Então, sempre que posso, faço esse agradecimento público, que é mais do que merecido, até porque, Giovanni, você tem toda a minha admiração. Então, assim, não é nada combinado, né, que a gente faz isso aqui, mas realmente é algo que merece ser dito. Agradeço muito o espaço, a oportunidade novamente, e conte sempre comigo, né, mais uma vez. E vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer uma introdução para vocês aqui sobre direito para startups e depois a gente vai migrar para o marco legal das startups. Tá? Quando eu falo sobre startups, eu sempre mostro essa imagem aqui. E eu digo o seguinte, por que é tão interessante a gente conversar sobre direito em startups? Por que esse mercado está tão aquecido? E essa imagem acaba por reunir duas das minhas paixões, o basquete e os investimentos em startups. Ela faz a seguinte pergunta:
quanto tempo demora, ou demorou, né, para o Kobe Bryant, que foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, ganhar 200 milhões de dólares. Como jogador da NBA, ele demorou 15,2 temporadas para ganhar esse valor. E como investidor numa startup na Body Armor, ele demorou 4,4 anos. E é por isso que há tanta gente interessada. É nessa rentabilidade, nessa agressividade, em desenvolver negócios que podem ser muito exponenciais. E aí, então, nós temos um interesse não só da advocacia, mas também de academia, investidores, a parte contábil, a parte de marketing, desenvolvimento de negócios, administração de empresas e assim sucessivamente. Tá? O que é essa startup? Startup, então, é um termo norte-americano utilizado para identificar negócios ou empreendimentos em estágio inicial, com alta característica de inovação, geralmente ligado à tecnologia e principalmente em um mercado incerto e altamente dinâmico. Eu coloco esse termo aqui logo no início para a gente começar da mesma página. O que eu gostaria que vocês lembrassem sempre quando a gente falar sobre startup? Se eu estou diante de uma startup, ela vai ter que ter 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Incerteza, repetibilidade e escalabilidade. O negócio incerto é aquele que tem mais do que um risco. Por quê? Risco todo negócio tem. Agora, quando nós estamos falando sobre startups, essa instituição acaba por ter algo acentuado, mais profundo, que muitas vezes a gente não sabe nem se existe mercado para aquilo que você tem a ideia. Ou a gente vai ter que construir esse mercado, desenvolver um potencial consumidor. Então eu tenho uma incerteza muito grande. É o que eu sempre digo. Se, por exemplo, 20 anos, eu falasse para vocês, olha só, vamos nos teletransportar 20 anos para trás. E aí, eu falasse o seguinte, daqui a 20 anos, nós vamos alugar um quarto da nossa casa para um estranho, ou receber por isso, e a gente vai ficar feliz. Muitos de nós diriam, isso é loucura, não vai acontecer. As pessoas não vão abrir as suas casas para estranhos. E hoje isso acontece de maneira global. Então essa é a incerteza. Quando eu falo em um negócio repetível, eu estou falando em um modelo de negócios que pode ser replicado em diversas sociedades. O exemplo mais simples que nós temos é o Uber. Se nós falarmos o seguinte, eu tenho uma sociedade em que existem pessoas com veículos que querem ganhar um dinheirinho a mais com isso, elas estão com smartphones, existe internet rápida, e existem pessoas do outro lado que querem usufruir desse serviço. Então, esse é um modelo de negócio. Eu consigo replicar ele em diversas sociedades do mundo? Consigo. Então, eu tenho um requisito de repetibilidade. E, por último, um requisito de escalabilidade. Ou seja, como que a gente interpreta a escalabilidade? Não é só você ganhar uma escala efetiva, como a gente tinha aquela visão de indústria, mas a gente tem que olhar aqui uma forma em que as despesas dessa startup acabam crescendo em PA, ou seja, progressão aritmética, enquanto as suas receitas crescem em PG, ou seja, em progressão geométrica. E aí a gente tem uma sequência de muita rentabilidade. Por isso que há um mercado tão grande aqui, em que os investidores acabam colocando um pouco de dinheiro numa fase mais inicial, para poder aproveitar essa escalabilidade e rentabilizar no futuro. Tá? Startups, pessoal, não podem ser consideradas como empresas miniaturas. Tá? Eu nunca gosto dessa forma de abordagem, porque não é só miniatura. Nós temos startups aí que faturam milhões de dólares por ano. E essas startups podem ser realmente muito grandes, muito robustas, mas ainda assim serem consideradas startups, se elas ainda estiverem com esses termos, como incerteza, repetibilidade, escalabilidade, presentes no seu dia a dia. Portanto, uma startup é um jet ski. Ela pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas ela é um jet ski. Ela consegue pivotar, ou seja, direcionar suas atividades de uma maneira muito mais rápida do que uma empresa tradicional. É um transatlântico. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Muitos de vocês devem lembrar que um tempo atrás, um cantor e uma cantora brasileira lançaram uma música inspirada naquela Shallow Now, que foi um filme que foi desenvolvido um tempo atrás
e esses cantores acabaram fazendo uma versão em português de Shallow Now. E aí, muito se falou sobre essa música, sobre o gosto dela, enfim, a qualidade. E como isso estava muito assim, presente nas discussões entre os jovens, uma startup, a Uber, colocou na sua possibilidade de aplicativo, ao invés do Uber Juntos, ela colocou Uber Juntos e Shallow Now. E isso de um dia para o outro. Ela aproveitou aquela tendência que a sociedade estava vivendo e trouxe uma conexão muito rápida com os seus consumidores, o que é quase impossível de uma empresa tradicional fazer. Se você observar uma montadora de veículos, vamos tirar a Tesla daqui, e que quer conectar tão rápido assim, é difícil com que ela consiga mandar uma mensagem assim para todas as pessoas que têm os veículos daquela marca. Feita essa introdução, o que nós temos? Além desse conceito, nós conseguimos identificar que esse formato de negócio precisa ser abordado de uma maneira diferente, porque ele não é mais tradicional, ele agora é inovador. E aí surge um conceito, que é o Lean Startup, ou a Startup Enxuta, elaborado pelo americano Eric Ries, para aumentar a eficácia das empresas, gerando mais aproveitamento dos recursos e menos desperdício. O que é isso? O Eric Ries percebeu que os negócios estavam sendo geridos de uma maneira em que muito tempo e dinheiro era jogado fora. Por quê? Se gastava muito tempo e dinheiro para desenvolvimento, e depois que supostamente esse produto ou serviço estava 100% desenvolvido, ele era colocado no mercado. Só que o mercado não aceitava. E tudo aquilo que tinha sido investido anteriormente acabava sendo jogado fora. E então ele começa a partir do toyotismo, aquele desenvolvimento de uma manufatura enxuta, ele começa a desenvolver essa, digamos, nova forma de gestão para as startups, chamando isso de startup enxuta. Qual foi o pensamento do Eric Ries? Ele fala o seguinte: aqui está um gráfico dizendo a forma de gestão anterior, que seria o waterfall ou em cascata, que é essa que eu mencionei para vocês. Eu tenho uma ideia, aí depois eu faço um protótipo, aí eu desenvolvo ela um pouco mais, chego na sua versão final e coloco ela no mercado. O Lean Startup inverte isso. Ele fala o seguinte: se eu tenho uma ideia e um MVP, que seria o mínimo do produto viável, eu já sei colocar no mercado o mais rápido possível. Até por isso que chama MVP. Seria o mínimo produto viável a ser colocado no mercado. Para que eu possa ter um feedback dos consumidores, e é eles que vão me dizer se isso é bom ou ruim. E aí, nesse gráfico, nós temos, então, se eu vejo um negócio muito conhecido nos seus requisitos de negócio e nas suas soluções tecnológicas, eu posso trabalhar com waterfall. Agora, se eu estou caminhando ao desconhecido, aqui nessas duas linhas, nos dois eixos, eu preciso de novas formas de gestão. E aí, então, eu encontro as metodologias ágeis, nesse meio do caminho, como Scrum, que vai ter alguns sprints, enfim, tem algumas metodologias aqui, e eu estou abordando esses assuntos, pessoal, porque a gente pode perceber que nas inscrições existiam muitas pessoas além do direito querendo ver esse tipo de conteúdo, tá? A gente vai entrar na parte jurídica logo na sequência que a gente finalizar isso aqui. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos, caminhando ao desconhecido, as metodologias ágeis e depois uma metodologia ágil junto com o Lean Startup, ou seja, com a startup enxuta. E aí eu consigo resolver mais fácil o lançamento desses produtos, a colocação deles para o mercado, a responsabilização de consumidores, aliás, de fornecedores, desculpe. Tudo isso, então, caminha para um movimento em que eu tenho essa instituição chamada startup no centro e muitos dos prestadores de serviço em volta se adaptando para poder fornecer soluções para essa nova instituição que surgiu. E eu digo para vocês, quando que vocês imaginam que esse termo startup veio para o mundo, né? Quando que as pessoas começaram a pensar sobre isso? Como eu não consigo ver vocês aqui, mas eu sei que vocês estão aí me vendo, eu já vou dar a resposta, tá? Então, olha só, o termo startup é do pós-Segunda Guerra Mundial.
Mas a gente, enquanto cultura brasileira, sociedade brasileira, acabou tendo muito mais contato com isso depois dos anos 2000, principalmente depois de 2010. E aí, então, nós temos um espalhamento desse termo e uma forma de compreensão muito mais profunda, agora já perto de 2020. Por isso que a gente está se adaptando bastante. Mas nos Estados Unidos, isso foi no pós-guerra. E aí, então, nós bebemos muito, tanto da parte jurídica quanto da parte da administração de empresas, da cultura americana desse tipo de negócio. Não é à toa que o Vale do Silício está no atual estágio. Por isso que a gente acaba bebendo muito daquela fonte. Eu digo para vocês, quando eu comecei a lecionar sobre direito para startups, inclusive a convite do professor Giovanni, eu não tinha material brasileiro para poder fazer essas aulas. Não existia nenhuma lei que falava sobre isso. Não existia nada juridicamente palpável no nosso país que pudesse ser aplicado para esse tipo de negócio de uma maneira diferente daquilo que as empresas tradicionais possuem. Portanto, a gente acabava fazendo muito a aula com essa fonte estrangeira, e não é à toa que a gente está trazendo essas fontes aqui. E aí, então, a gente tem, eu coloco aqui para vocês essa parte de gestão de startups, para que vocês conheçam e entendam como funciona esse movimento e como o direito passa a interagir com essa nova forma de aproximação, de abordagem das startups. Nós estamos falando aqui de Design Thinking, Lean Startup e Agile, ou Agile, tanto faz a pronúncia. Nós temos, primeiro, uma fase de Design Thinking, em que eu vou ter principalmente a fase de ideação, tá? Subfase de ideação. Depois eu venho para o Lean Startup. Qual é o principal ganho do Lean Startup? E, pessoal, isso aqui está sendo aplicado a quase que todas os tipos de empresa, inclusive serviços e serviços jurídicos, tá? Como que funciona isso aqui? Primeiro, eu tenho a fase de ideação e chego aqui numa ideia mais formatada. Aí eu vou fazer experimentos e eu sigo nesse caminho para uma fase de aprendizado. Depois eu construo a solução, construo aqui com base nas metodologias ágeis. Feita a construção, eu jogo isso no mercado. Aí eu vou fazer medições, ou seja, eu vou colher feedbacks do mercado. Eu volto para a minha ideia e vejo, será que eu fico aqui ou não? Se eu ficar, eu vou perseverar. Se eu não quiser ficar, se eu entender que não é o momento de ficar, eu vou pivotar. Por isso que a gente tem tanto esse termo chamado pivotar. Pivotando, então, eu vou aprender novamente, construir de novo, medir de novo. Então, esse ciclo, construir, medir, aprender, é o ciclo principal do Lean Startup. E dentro desse desenvolvimento, a gente já começa a ver muita modificação jurídica. Por exemplo, existe uma fase das startups que estão aqui que elas começam a se desenvolver em ambiente de aceleração, ou seja, elas vão para aceleradoras ou incubadoras de negócio. E aí eu já tenho contratos diferentes que não existiam até então. Não tinha um ambiente, por exemplo, se uma padaria quisesse se desenvolver, ela poderia ir para uma incubadora de padarias? Não tinha até então, até esse fenômeno das startups. Agora, com empresas de tecnologia, é criado um ecossistema que acaba sendo muito frutífero para que as pessoas interajam entre si e aí, então, produzam soluções muito mais adequadas ao mercado, com menos tempo e menos dinheiro, ou seja, cumprindo efetivamente com aquilo que foi idealizado para o Lean Startup. E onde entra a startup e o direito? O Eric Ries, então, esse autor do Startup Enxuta, fala o seguinte: depois de diversas experiências no empreendedorismo, passou a rejeitar a ideia de que somente um trabalho duro e uma boa ideia são suficientes. Ele diz que aprendeu, e aqui são as minhas falas, ele diz que aprendeu tanto com os sucessos quanto com os fracassos, que é a parte chata, a burocracia que tem a maior importância. E é exatamente aqui que entra o papel do direito e do advogado. Porque a sua ideia pode ser muito boa, só que se você não tiver, por exemplo, uma boa constituição de negócios, contratos bem claros, investidores que coloquem esse dinheiro de uma maneira adequada,
você pode sim perder o seu negócio. E aí ele começa a desenvolver um pouco mais dessa noção em que as startups realmente precisam muito do conhecimento jurídico. Eu trago aqui um outro fator muito relevante. Quando nós estamos falando de negócios incertos, lembram lá do começo da apresentação? Eu falei sobre o requisito de incerteza desses negócios. Quando nós estamos falando sobre incerteza, naturalmente a gente já puxa uma parte jurídica. Por quê? Vocês devem se lembrar quando o Uber chegou aqui no Brasil. Quantos problemas eles enfrentaram de outros agrupamentos de pessoas que acabaram confrontando, inclusive fisicamente, assim, causando alguns acidentes. Isso tudo é análise jurídica. Por quê? Quando eu tenho um negócio tão inovador assim, ou a lei vai ser contrária a ele, e nós vamos precisar desenvolver uma abordagem diferenciada, ou não existe uma lei que regule aquele tipo de negócio. E aí que entram as áreas cinzentas em que as startups precisam se desenvolver. E o papel do direito, o papel da advocacia, aí que a gente já conecta com o marco legal das startups, acaba trazendo isso, deixando essa zona menos cinzenta, mais segura, mais atrativa para investimentos, mais atrativa para tomada de risco. Compreende? Isso é muito importante para a gente. Então, vejam, quando eu comecei lá, que eu brinquei, eu comecei a dar aula, não tinha lei. Isso era em 2016, se não me falha a memória. Hoje a gente já tem o marco legal das startups, ou seja, uma evolução super relevante para quem atua nesse desenvolvimento. E aí eu apresento para vocês, pessoal, um ciclo de vida jurídico das startups, para que vocês possam entender de maneira macro como essas startups vão se desenvolver. Olha só, eu tenho uma primeira fase de incorporação, aqui, uma fase de incorporação desse negócio, ou seja, em que esse negócio toma corpo, ele é formalizado na junta comercial, em que a gente tem efetivamente a criação de uma pessoa jurídica para aquele negócio. Tá? Qual é o foco disso aqui? Então, nós temos que garantir que a companhia comece legalmente organizada, garantir que haja um acordo de sócios aqui, principalmente porque, e eu gosto de falar sobre esse termo, que é o early leaver. O que é isso? É aquele que sai rápido da empresa. Isso pode acontecer. Vamos pegar o seguinte cenário. 3 pessoas se unem para fazer um negócio. Elas começam a desenvolver, passou 1 ano e meio, uma delas quer sair. Se a gente está falando sobre uma startup, essa pessoa que vai sair do negócio, ela em tese, com base na lei, teria que levar uma parte desse negócio. Suponhamos que ela tenha 30%. Nós precisaríamos fazer uma avaliação desse negócio e pagar essa pessoa 30%. Só que, dentro do ambiente das startups, não pode ser assim. Porque se essa pessoa que sai rápido do negócio leva 30%, ela pode efetivamente acabar com o negócio. Ela é caracterizada como early leaver, ou seja, aquele que deixa a startup muito cedo. O que é esse muito cedo? Em uma fase de amadurecimento ainda muito pequena. E aí, então, eu tenho que prever isso em acordo de acionistas, como acordo de sócio. Como que a gente faz isso? Geralmente, nós temos 2, 3 fundadores do negócio que, se saírem até determinado período ou desenvolvimento da ideia, acabam saindo sem nada desse negócio. Você fala, poxa, será que é justo isso? Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou falando de uma startup, a gente está falando principalmente de tecnologia. São empresas conhecidas como Asset Light Companies. O que é isso? Empresas que não possuem um ativo rígido. Eu não posso ir lá na startup e falar assim, poxa, qual máquina que tem aqui? Qual o parque industrial? Não existe isso. Existe o que? Geralmente, linhas de código, produção de software ou produção de soluções, tecnologias que estão dentro de um ambiente virtualizado. Por isso que não tem como cindir esse negócio e falar, olha, leva aqui uma parte e está tudo certo. Dentro desse ambiente de startups, o desenvolvimento do negócio faz parte da responsabilidade do sócio, do fundador. Portanto, se ele deixa o negócio num momento em que o próprio negócio ainda não está maduro o suficiente, me faz sentido que eu pegue essa cota parte dele
e entregue para outra pessoa, outras pessoas que vão cumprir o papel que ele cumpriria. E aí, portanto, nós temos uma finalidade muito relevante e até mesmo diferente da análise de empresas tradicionais, em que essas cotas vão ser alocadas para outras pessoas para que elas estejam incentivadas, comprometidas com o amadurecimento do negócio e a efetiva escalabilidade que ele vai ter. Tá? Além disso, os contratos aqui que eu já falei com incubadoras e aceleradoras. Depois disso, nós temos uma fase de seed capital, ou seja, de capital semente, de desenvolvimento de investimentos anjos, mútuos conversíveis, contratos de capital intelectual, PI protegida. Aqui eu falo sobre seed e anjo. O que é o seed? O seed é aquele investimento que vem para que a startup possa começar a ganhar tração, ou seja, para que ela comece a faturar mais, para que ela possa investir mais em marketing, mais em pessoas, em uma tecnologia mais robusta. Tá? Depois disso, eu tenho uma fase de maturidade, e essas fases aqui, pessoal, é importante eu fazer essas observações com vocês, é só para ficar mais didático, tá? Elas podem ser muito mais difíceis de identificar na prática e mais extensas, mais curtas, depende do negócio e do mercado que ele está inserido. Uma fase, então, de maturidade, que eu tenho acordos comerciais mais robustos, internacionalizações, muito comum também a gente ver startups estrangeiras vindo para o Brasil, vamos colocar na nossa realidade, Israel, Estados Unidos, América Latina, acabam vindo muito para cá, ou até mesmo startups brasileiras que se utilizam de outras jurisdições para poder receber investimento, como Estados Unidos, Ilhas Caimã e assim sucessivamente, tá? Dito isso, vamos entrar então nas primeiras perspectivas legais. Eu fiz uma pesquisa em 2018 e até aquele momento, no Congresso Nacional, nós tínhamos 55 iniciativas legislativas que tratavam sobre startups. 90% delas falavam sobre incentivos fiscais, porque parece que o nosso legislador só consegue olhar para uma regulação e verificar que ele precisaria dar um incentivo fiscal para que esse negócio tivesse uma possibilidade maior de sucesso. Porém, a partir de 2019, nós começamos a observar um amadurecimento também das nossas casas legislativas e uma sensibilidade maior na abordagem desse assunto. E aí, então, nós temos, em 2019, uma modificação na lei do Simples Nacional, que é essa que está aqui na tela, que é a 123 de 2006, tá? E aí, então, o legislador acolhe aqueles conceitos que nós estávamos vendo há pouco, que a gente bebeu lá da administração de empresas. Então, ele fala o seguinte: as startups caracterizam-se por desenvolver suas inovações em condições de incerteza, e agora vocês já sabem o que é incerteza, que requerem experimentos e validações constantes. Ou seja, a gente está falando aqui de incerteza, o conceito de startups, ou seja, um dos requisitos que está lá, desculpe, e a gente está falando sobre validações constantes, ou seja, o ciclo de medir, construir, aprender do Lean Startup. Então, o próprio legislador se sensibiliza, compreende que esse é um mundo diferente e passa a fazer com que isso seja conceito jurídico, que a gente possa efetivamente trazer para discussões. E digo para vocês, pessoal, esse tipo de conceito a gente já consegue utilizar em demandas judiciais, em demandas arbitrais, para realmente trazer um fortalecimento das nossas arguições. Então, foi muito relevante, isso aqui foi um divisor de águas para nós. Na sequência, eu gostaria de conversar com vocês. Existem algumas pesquisas, eu trouxe alguns dados aqui, sobre quais os maiores motivos de fracassos relacionados aos aspectos jurídicos. E aí nós já começamos a entender quais seriam as nossas oportunidades dentro desse mercado. O maior item aqui, nós estamos vendo, é o item A, ou seja, 67,21% dos entrevistados dizem o seguinte, que os maiores motivos de fracasso seriam o desentendimento entre sócios e acionistas a respeito de questões que não estavam claramente definidas em algum acordo societário. E a gente volta no quadro lá que foi mostrado há pouco, dizendo assim, dentro daquela fase de incorporação, o que eu preciso ter?
clareza, estabelecimento de acordos de sócios. Então, é bem sintomático, a gente consegue conectar aquilo que seria de teoria com o que está acontecendo na prática. Além disso, problemas para investidores, 76,92% diz no item E, riscos gerais do negócio, da startup, que seriam assumidos na condição de investidor. E aqui nós temos muito dessa área cinzenta, que o próprio marco legal das startups tenta diminuir, tenta deixar mais claro, tenta tirar essas nuvens que estão pairando sobre os investidores e os empreendedores também, para que eles tenham mais incentivo ao investimento. Porque no final do dia, a startup precisa, se ela for realmente caracterizada como uma startup, ela não tem como esperar o seu crescimento orgânico para ganhar mercado. E não é à toa, vocês podem conectar aí, que muitos de nós, eu posso me arriscar a dizer que 100% das pessoas que estão vendo essa live hoje já receberam algum ticket ou algum bônus, algum incentivo de alguma startup, dizendo assim, olha, a primeira compra aqui na plataforma é gratuita, ou até R$20, até R$30. Tudo isso é dinheiro de investimento, para poder ganhar mercado, ganhar escala, e aí então conseguir efetivamente implementar o negócio que essa startup pretende, ou seja, resolver um problema que está na sociedade. Portanto, é muito relevante que a gente entenda esse item. Tá? Próxima questão. Muita gente tem dúvidas sobre como funciona esse mercado de investimentos. Eu não vou conseguir falar sobre tudo aqui, eu vou dar um panorama geral, mas é muito importante que eu fale com vocês nessa régua do tempo, para que a gente possa entender didaticamente como funcionam esses investimentos e em quais momentos. Quando um negócio é criado, ou seja, bem aqui no iniciozinho dessa linha do tempo, nós temos uma fase que a gente chama de muito risco, e ela é igual à fase de love capital, ou seja, só quem tem amor por aquilo vai começar a investir, que no caso seria o bootstrapping, ou seja, dinheiro do próprio bolso, os próprios fundadores do negócio acabam colocando dinheiro, ou os famosos 3 Fs, que seriam Friend, Families and Fools. O que é isso? Eu só vou investir aqui se eu for amigo, se eu for da família, ou se eu for um tolo na tradução. Ou seja, se eu não souber o que eu estou fazendo. Por quê? O risco, como a gente vê, é tão acentuado, ou seja, uma incerteza, que é muito difícil que alguém externo passe a investir aqui. Tá? Por isso que a gente precisa de dinheiro próprio ou de pessoas próximas. Depois disso, um pouquinho aqui, vem o investimento anjo, são tickets pequenos, aí a gente está falando de 50, 100 mil reais, tá? Que efetivamente podem ser queimados nesse momento, queimados entre aspas. Tá? Passada essa fase, eu tenho uma fase em que o negócio está tracionando, ou seja, ele já está no mercado, já está vendendo, ele tem receitas crescentes, e aí eu começo a abordar a fase de seed capital, e o mercado acaba falando assim, eu tenho uma fase que pode ser um bridge, ou seja, uma ponte entre o seed e o venture capital, eu tenho uma fase pré-seed, pós-seed, e aí não importa a nomenclatura que a gente der, são investimentos sequenciais, mas principalmente aqui na fase de seed, para eu ganhar atração, crescer minhas receitas, depois na fase de venture capital, para efetivamente eu ganhar escalabilidade, e na sequência, quando já tenho uma posição expressiva de mercado, eu posso ir efetivamente para o mercado de capitais, ou seja, abrir na bolsa de valores ou private equity. O que é isso? Quando vem alguém e compra controle, efetivamente, olha, eu vou comprar tudo que a startup tiver aqui. Ou, na prática, às vezes, comprar o controle, que pode ser um percentual menor do que 100%, tá bom? Vamos lá. O que é esse Startup Law? Eu gosto muito desse gráfico aqui do professor João Falcão, ele não é meu, tá? Então, eu realmente quero dar os créditos ao professor João Falcão que está aqui. Acessem o site dele. O professor João Falcão foi um dos primeiros a pesquisar sobre direito para startups no Brasil. E esse aqui, pessoal, veja como as coisas mudam. Esse gráfico é o resultado da dissertação de mestrado dele na FGV Rio. Vejam como as coisas mudam dentro desse ambiente. E ele analisa as startups dentro desse Startup Law, do seguinte sentido. Percebam que aqui eu tenho um degradê de cores. Verde vai ficando mais claro, chegando em amarelo. E essas são as fases das startups. Descoberta, validação, eficiência e escala. E dentro dessas fases que estão nesses círculos concêntricos aqui, existem as necessidades jurídicas que as startups possuem.
E ele acaba fazendo esses círculos menores aqui, por quê? Coloca essas necessidades já em cada um dos momentos, mas se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão ver que dentro dessa parte existem círculos menores aqui, ó, que estão incompletos, ou seja, estão em brancos. Por que eles estão em brancos? Porque esse ambiente é tão inovador, e a gente, como jurídico, está sempre um passo atrás do empreendedor, que os empreendedores vão criar coisas novas, formas novas de relacionamento, que a gente, como jurídico, vai ter que saber identificar, entender esse ecossistema, entender essas novas fontes de interpretação, e aí, então, criar instrumentos novos. A gente pode ver isso, principalmente, quando nós estamos falando sobre mútuos conversíveis, que não eram instrumentos largamente utilizados no Brasil. Eles foram criados, efetivamente, no Vale do Silício. Ou seja, eu te empresto um dinheiro e eu posso converter em participações depois. É um instrumento criado por uma das maiores aceleradoras do mundo, chamada Y Combinator. Lá tem o nome de SAFE. Aqui a gente traduziu para mútuo conversível. Então, é esse tipo de sacada que a gente tem quando fala sobre direito para startups. Que isso é tão novo, isso é tão assim, carregado de inovação, que nós também, como operadores do direito, precisamos estar com as mentes abertas para colher essa inovação e, então, transformá-la num instrumento jurídico que, ao mesmo tempo, acolhe os raciocínios, mas também dê a segurança jurídica necessária para esse ecossistema. Detalhe jurídico dessas startups, portanto. Minimizar custos de transação. O que significa isso? Eu preciso fazer com que esse negócio tenha o mínimo de ruído para que os contratos sejam assinados rápidos e de maneira efetiva, fazendo com que a startup assuma os riscos que ela consegue efetivamente assumir e ele passa a ser diferente do que das empresas tradicionais. Tem uma parte de regulação e compliance, ou seja, aquelas áreas cinzentas que a gente conversou. Existe aqui um apetite ao risco um pouco diferente, tá? Quando a gente fala de trabalhista, nesse mercado, nós acabamos vendo na prática que muitos empreendedores não contratam via CLT, porque as próprias pessoas contratadas não têm o desejo de estar nesse formato. Segundo, parte tributária. Aqui, pessoal, é assim uma medida, e o professor Giovanni, que gosta muito disso também, uma medida de fiscalização privada fantástica, né? Nessa de análise econômica do direito. O que acontece? Se eu sou startup e eu quero captar dinheiro de investidores, o meu compliance tributário tem que ser 100%. Eu não tenho como ter apetite a risco tributário aqui. Por quê? Se eu estou trabalhando com dinheiro de terceiros, esse terceiro mesmo vai me fiscalizar, inclusive depois que faz o investimento, os reports são bimestrais, trimestrais, ou seja, há um acompanhamento muito próximo disso aqui. Há um apetite a risco contratual também, tá? Porque os contratos são diferenciados, e eu preciso ter muito mais fluidez jurídica. Por que isso? Porque eu tenho pivôs constantes. Lembra do ciclo medir, construir, pivotar? Então, a gente pode pivotar muito, então a fluidez jurídica precisa ser muito mais acolhida. Tá? Finalizando essa parte, aí a gente vai para o marco legal para falar sobre ele. Algumas fontes interessantes. Então, quem quiser aprofundar esse tema, entender mais tanto sobre startups quanto a parte jurídica aplicável, eu faço um convite então para vocês. No YouTube tem se não me engano, são 15 vídeos que foram feitos pela Universidade de Stanford em parceria com aquela aceleradora que eu falei, a Y Combinator, tá? Que fala sobre um monte de detalhes de startups, fala sobre marketing, contábil, jurídico, investimentos, super bacana, tá? Outro, um podcast chamado The Startup Chat, é muito legal, tem mais de 300 episódios lá, eu convido todo mundo que quiser a verificar. E por último, esse livrinho aqui, se vocês observarem, o slogan dele é o seguinte: Be smarter than your lawyer and venture capitalist, ou seja mais esperto que o seu advogado e o seu investidor. O livro chama Venture Deals. Isso é o que está todo mundo lendo e aqui é muito importante para ter aprendizado, tá, pessoal? Então fica esse convite. A gente finaliza essa primeira parte, agora a gente vai para o marco legal das startups.
eu vou só trocar minha tela aqui para que a gente possa seguir com relação ao marco legal. Porque o próprio marco legal traz algumas oportunidades muito bacanas para que a gente possa desenvolver. Vamos lá. Retomando aqui a questão legislativa. Em 2018, por exemplo, não tinha lei nenhuma. Em 2020, 2021, a gente já começa a ter, e aí 21 o marco legal das startups. O marco traz alguns itens muito, muito, muito relevantes para nós. E eu vou destacar alguns deles aqui. Quais são eles? Primeiro, o reconhecimento do empreendedorismo inovador como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. A gente consegue observar que o mundo de hoje dá muito valor à tecnologia. Tá? Esse valor dado à tecnologia, eu sempre costumo comparar com aquilo que a gente tem como país e vocação produtiva. O nosso país produz muitos alimentos, muita soja principalmente, né? E essa soja não tem um valor agregado tão grande. É excelente que a gente produza soja, é muito bacana, isso traz divisas muito importantes para nós. Porém, o mundo hoje paga muito mais por tecnologia do que por soja. Dando um exemplo específico aqui. Por commodities, no caso. Eu falo assim, quanto custa em soja um aparelhinho desse aqui? São algumas toneladas de soja que a gente tem que produzir para comprar um desse. Portanto, como nação, a gente pode continuar produzindo soja, pode produzir muito mais ainda. Ao lado disso, eu sempre digo, nós temos que incentivar a tecnologia, porque o mundo paga muito mais sobre isso. Então, se a gente, enquanto país, começa a fazer uma opção em que eu fortaleço muito o meu agronegócio, mas ao mesmo tempo eu fortaleço muito o meu parque industrial, eu tenho uma simbiose sensacional. E a gente pode olhar essa receita muito propriamente nos Estados Unidos da América, em que há essa simbiose, em que há essa possibilidade, em que a produção de tecnologia, inclusive, é feita para o agronegócio. E então, você tem uma atração de capital muito, muito forte. E com a atração de capital, o desenvolvimento regional, nacional, a partir dessa simbiose. Tá? Além disso, artigo 4º, que é importante a gente relembrar aqui. Enquadramento de startups. Quais empresas são consideradas para a lei agora startups? Então, primeiro, quais são elegíveis para esse enquadramento? Todos os tipos societários, basicamente, que estão escritos aqui. Empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, que agora não existe mais, tá? Deveria ter sido excluída daqui também, pela lei recente que foi editada, mas esqueceram desse aqui. Sociedades empresárias, sociedades cooperativas e sociedades simples. Com quais requisitos? Receita bruta de até 16 milhões de reais no ano calendário anterior, que ela faz aliás, no ano calendário anterior que ela se enquadra. Isso está em comunicação com a instrução CVM, tá aqui, ó. A instrução CVM que fala sobre fundos de investimentos em participações de empresas, aqui, ó, de capital semente, então aquele seed capital que a gente falou, devem ter receita bruta anual de até 16 milhões de reais. Vejam, essa instrução, olha só, de 2016, ela já falava em 16 milhões. E aí, então, o marco repete isso aqui e acaba casando a legislação. Tá? Além disso, até 10 anos de inscrição no CNPJ, e aqui eu digo, o legislador estava tão atrasado nesse tipo de medida que ele falou, olha, se você tem até 10 anos de existência, pode usufruir disso aqui, tá? Fique à vontade. E realmente havia um atraso legislativo nesse ponto. E que atendam no mínimo um desses requisitos. Se declarar como startup ou enquadramento no regime especial do Inova Simples, tá bom? O que a gente tem de inovação a partir daqui? O marco legal traz alguns capítulos que são instrumentos de investimento e inovação, que eu vou falar um pouco agora para vocês, fomento e pesquisa, ambiente regulatório experimental, sandbox regulatório, e depois contratações de soluções inovadoras pelo Estado. Vamos lá. Instrumentos de investimento. Essa parte aqui é uma parte eminentemente privada desse ambiente. Por quê?
o mercado dita aquilo que é mais interessante, que é juridicamente mais adequado. Então, quando o legislador vem e elenca isso aqui, é uma iniciativa boa? É, mas ela não resolve. Tá? Não resolve por quê? Dá um exemplo para vocês. Ele falou assim, as startups poderão admitir aporte de capital por pessoa física ou jurídica, com base em mútuo conversível. O mútuo conversível tem que haver uma conversão no futuro, ou seja, conversão do investimento em cotas ou ações. Mas a lei não especifica aqui como seria essa conversão. Quais os direitos dos mutuários que estariam mais atrelados? Deixa para o privado realizar. Mas se a gente for comparar com as debêntures, na Lei 6.404 de 76, já existe uma regulamentação, inclusive, por exemplo, de assembleia de debenturistas, que a gente poderia ter trazido aqui para os mútuos também, que é o que acontece na prática, tá? Então, existe muito campo de atuação. O que é bom nesse artigo? Que recebido isso aqui, não vai ter um desenquadramento do Simples Nacional, claro, naquilo que for aplicável, porque, efetivamente, se você for uma sociedade anônima, você não pode acessar o Simples Nacional, o que foi um pecado aqui na emissão do Marco Legal das Startups. E se a gente considera que a sociedade de conta de participação também não desenquadra mais. Então, isso é muito, muito interessante. O que foi vetado aqui, por exemplo? O artigo 7º que a gente tem que falar. O investidor, com base no artigo 7º, poderia descontar prejuízos que ele teria com outros investimentos em startups com uma que deu certo. É uma pena, porque realmente, de cada 10 startups, uma, duas, no máximo, vão dar certo. E o investidor, então, colocou todo o dinheiro naquilo que deu errado, ele poderia, sim, descontar do ganho de capital que ele teria. Eu acho que seria uma medida interessante aqui, para realmente incentivar mais capital, ainda mais no momento que a gente está agora com a Selic tão alta, que impacta nesse tipo de investimento. Capítulo 4, fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e inovação. Aqui surge um mercado relevantíssimo para nós, tá? Por quê? Esses FIPs aqui, ó, Fundo de Investimento em Participações, como na instrução CVM 578 de 2016, que eu mostrei aqui, passam a ter muito mais relevância. Tá? Por quê? As empresas conseguem investir por intermédio desses fundos, e eles vão estar aplicados a pesquisa, desenvolvimento e inovação, e em programas prioritários, tais quais os programas que são vistos na Zona Franca de Manaus. Tá? Tem muito espaço aqui para trabalhar, muita empresa que quer colocar a subvenção nesses itens, e aí a gente tem muito trabalho. Eu já participei de algumas startups que foram investidas via programas prioritários, esses FIPs, e é super bacana, porque é um dinheiro que iria diretamente para tributos, ele pode ser colocado nesse tipo de estrutura para realmente gerar inovação, gerar tributo, gerar renda por uma maneira indireta. Além disso, sandbox regulatório. Lembra que eu falei para vocês das áreas cinzentas? Quando eu falo de área cinzenta, eu preciso ter um ambiente que ele possa ser mais explorado e um ambiente que possa ser experimental. E aí, então, a lei traz um sandbox. O que é isso? É uma caixinha de areia. Basicamente, a lei fala assim, olha, vocês querem brincar um pouquinho desse negócio? Vem aqui perto de mim, que eu vou ter um ambiente experimental e aí vocês vão conseguir desenvolver essa ideia com base no olhar público também, para que você não desborde, não acabe impactando muito um sistema inteiro, tal como o sistema financeiro. Então, o Bacen já começa a ter sandbox regulatório, CVM, e assim sucessivamente em outros órgãos, tá? Podem ser órgãos ambientais, enfim, que acabam aproximando a inovação de si, para fazer com que aquela inovação seja um pouquinho mais controlada, mas também ela possa não impactar de maneira negativa. Por último, pessoal, quero levantar para vocês essa possibilidade aqui das contratações de soluções inovadoras pelo Estado. Esse foi um ponto que eu acredito, assim, olhando pelo Marco Legal, que foi o que abriu mais flanco, mais campo para que a gente pudesse trabalhar com inovação ligada ao poder público. Todo esse cabedal de interpretações, fatos que eu trouxe para vocês no início, não era bem acolhido pela administração pública. Por quê? A administração não conseguiria entender como, por exemplo, contratar uma solução inovadora que está numa fase muito inicial e que ainda que ainda precisa ser muito desenvolvida. Que o Estado estava acostumado a contratar o quê? Eu quero uma solução pronta e acabada, porque eu vou te cobrar para entregar isso aí efetivamente. Então, você tem que me entregar para eu poder utilizar. O cidadão vai me cobrar dessa forma.
Então, vem o marco legal e aprimora muito essas aquisições da administração pública para serviços inovadores. O que a gente tem que observar aqui? O TCU, numa iniciativa fantástica, criou um portal para aquisição de soluções inovadoras e um guia para prefeituras, estados, para poder estar de acordo com a legislação, de acordo com os requerimentos do TCU, e aí desenvolver essas compras inovadoras. E tem vários detalhes aqui, eu não vou entrar efetivamente nos detalhes, nosso tempo está acabando, mas existem várias formas aqui de contratação, preços, olha só como está na tela aqui para vocês, dentro desse CPSI, que é o Contrato Público para a Solução Inovadora. Eu convido a vocês que gostam dessa parte, também com o poder público, a digitar isso aqui no Google, Contrato Público para a Solução Inovadora. E vão ver que o TCU já teve webinar, já teve seminário, tem um portal que fala sobre isso, tem guia que desenvolve, tem um material que é um guia desenvolvido para poder fazer com que os gestores públicos adquiram soluções inovadoras com base nessa nova legislação. Então, é super legal, abre muita oportunidade. É lógico, tem muita coisa a ser trabalhada. Por exemplo, né, algo que eu senti muita falta no marco legal deveria estar a sociedade anônima simplificada, ou seja, uma sociedade anônima com instrumentos jurídicos de anônima, mas que não desenquadrasse do Simples Nacional, com algumas questões importantes. Algo que é louvável também, que eu quero resgatar com vocês, é a modificação da lei das sociedades anônimas. Então, teve uma modificação relevante aqui, tá? E a principal delas, que realmente eu gostaria de levantar, é a publicação, que não precisa mais ser feita se for uma anônima fechada, tá? Não precisa mais publicar. E a gente tem também a possibilidade agora de diretores que moram no estrangeiro, moram no exterior, serem diretores de sociedades brasileiras. E eu posso dizer, eu usei isso recentemente, eu tenho uma atuação bem forte com empresas israelenses e a gente usou para poder ter, então, israelenses que são diretores de empresas aqui no Brasil, de startups, que estão desenvolvendo negócios aqui também, e eles estão em Israel sendo diretores estatutários aqui, o que ajudou muito, tá bom? Pessoal, agradeço muito, o professor Giovanni já está colocando aí o link para a lista de presença, estou muito feliz de poder dar esse recado aqui para vocês. Giovanni, muito obrigado novamente. Quem quiser mandar as perguntas, desenvolver aí a conversa, fique à vontade. Meu contato também é só você jogar meu nome no Google, vão achar o Instagram. Estou no TikTok agora também. e assim, a gente acha Instagram, acha LinkedIn, enfim, fique à vontade para interagir comigo. É um prazer poder falar com vocês. Muito obrigado, professor Daniel. Foi um prazer te ouvir novamente e ainda mais nesse campo que desperta tantas paixões para nós, né? Então, conversar a respeito da startup, em primeiro lugar, é uma atividade conceitual, como o professor Daniel colocou, né? E como demorou para se ter uma maturidade a respeito dessa noção, que é tão importante para o desenvolvimento do direito e até para a regulação dela, né? E depois o Daniel percorrendo um viés econômico a respeito da startup, então muito interessante verificar as etapas diferentes dela, como que entra a noção do investidor, que é algo que vai ser abordado, inclusive, numa aula própria depois, vocês sabem disso, né? Então, sobre as diferentes formas de investimento nas startups, como que juridicamente pode ser montado isso, e depois concluir com chave de ouro, fazendo uma análise detalhada a respeito do marco legal, e alguns dispositivos muito interessantes, né, professor Daniel? Então, puxa, essa questão de, por exemplo, falar que, puxa, quando vem um investimento a título em sociedade em conta de participação, né, então não vai contar como capital social, então isso aí acaba sendo um diferencial importante para viabilizar a operação, né, porque muitas vezes isso era apresentado de uma maneira que dificultaria, especialmente no que diz respeito ao enquadramento no Simples, né, Daniel? Então, achei bem bacana. E o que eu queria te questionar, Daniel, né, uma perguntinha aqui que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, né? Você acha que foi bem interessante, gostei muito daquela análise que você fez a respeito do que dá de problema numa startup, né, sob o ponto de vista jurídico. E pensar em mediação e arbitragem, né? Hoje em dia é algo acessível para as startups, Daniel, ou só para as grandes empresas, né? Então, pensar nesses métodos de resolução de litígio que fujam do poder judiciário tradicional, até para desafogar o judiciário, porque muito se critica o judiciário, mas pouco os advogados fazem para desafogar o judiciário, né? Então, o que eu queria te escutar é se
puxa, será que nós, como advogados, né, podemos estimular os métodos alternativos de resolução de litígios também para a realidade de startup? Excelente pergunta, e realmente pode sim, e eu sou um entusiasta disso, porque dentro desse ambiente aqui, é tudo muito rápido, muito dinâmico. A gente não tem tempo para perder num litígio extenso. Realmente não tem. E assim, não é uma questão pessoal isso. É uma questão que o negócio não tem esse tempo. O negócio não tem como ficar perdendo energia com esse tipo de discussão de uma maneira muito longa. Porque se ele perder muita energia com isso, a gente sabe como o processo desgasta as partes, ele vai perder o foco e o negócio não vai ter a performance necessária. Então, as partes acabam negociando muito. Então, isso é o que eu vejo muito na prática. Muita negociação. Tá? Assim, inclusive, o investidor foi engolido seco o prejuízo. Eu vou ter que realmente resolver isso, assim, ter que ir para casa chorar na cama, que é lugar quente, né? Então, assim, dessa forma. E eu vejo também acontecendo a partir, principalmente de 2020, a gente acabou observando várias sessões de mediação envolvendo aqui, principalmente os fundadores do negócio, em razão dessas saídas, de desavenças entre os fundadores, porque aí as coisas acabam, assim, a vida é muito dinâmica, né? Assim, se você é um empreendedor jovem, mais ainda, então acaba tendo que haver uma mediação muito forte ali naquele momento da saída de um sócio, de um acionista. E a parte de arbitragem, eu não conheço um investidor institucionalizado hoje que abra mão da arbitragem nos seus contratos de investimento. Realmente eu não conheço. Todas as vezes que a gente participou, que eu fiquei sabendo, que eu vi instrumentos de investimentos em startups, eles continham cláusulas arbitrais. Porque realmente esse tipo de tratativa aqui, a mediação e a arbitragem soluciona de maneira muito mais ágil e muito mais profunda, com esses raciocínios que a gente falou na aula de hoje, principalmente. Muito legal, Daniel, muito legal. E vou rapidamente aqui, Daniel, bate pronto, hein? Bate bola. Pergunta do professor Vitor, o que faltou no atual marco legal, Daniel? O que você acha que poderia ter dado um passinho a mais, legislativamente falando? Legal. O que faltou? O artigo 7º que estava lá e foi vetado, que seria a compensação desses investimentos. Assim, por que eu falo desse ponto? A gente já tem uma possibilidade de compensação de prejuízo em empresas do lucro real. Então, se uma empresa está no lucro real, ela tem prejuízo fiscal, ela consegue aproveitar esse prejuízo em exercícios seguintes. O raciocínio seria o mesmo para os investidores de startups, só que com base no seguinte: olha, eu estou investindo em startups, é super arriscado. É muito mais arriscado do que eu investir em qualquer outro tipo de negócio. Então, e a chance de dar errado é muito maior também. Seria muito adequado que esses investidores pudessem diminuir a base de cálculo do ganho de capital. Entende? Seria muito interessante, mas aqui foi um veto, e o veto foi mantido depois, então a gente não teve essa possibilidade. Segundo ponto, como eu até falei já, a parte da sociedade anônima simplificada. Esse foi, para mim, realmente uma pena, porque a gente poder aproveitar dos instrumentos, não só jurídicos, mas principalmente jurídicos, de uma sociedade anônima, é muito importante para esses negócios, porque eles já nascem altamente complexos. E a reboque disso, o marco ele trazia a regulamentação de stock options, são aqueles planos de incentivo de longo prazo. Ele trazia essa regulamentação, ele foi retirado do texto, e aí depois foi aprovado. Então, isso é uma pena. Por quê? E por que eu falo dos planos de stock options? Porque a Receita já titubeou muito na forma de análise. A Justiça do Trabalho titubeia nesse ponto. Então, a gente teria uma legislação que iria pacificar efetivamente o ponto e, pacificar uma solução que é muito utilizada nesse ambiente. Não só no ambiente de startups, mas, aqui, né, no ambiente que nós estamos falando, desde o início elas já partem disso, principalmente com os contratos de veste e na formalização, quando a gente tem efetivamente uma transformação em anônima, nos planos de stock options. Né? Perfeito. Muito legal, Daniel, muito legal mesmo. E tem uma pergunta do Aleph aqui, eu vou dizer o seguinte, Aleph, guarda essa pergunta aí, o senhor Daniel sabe, mas a gente vai ter uma aula específica sobre a tributação existente nas startups, então depois a gente trabalha isso aí, tá bom?
E então eu queria, olha só, Daniel, a gente teve aqui dezenas, talvez centenas de participações, né? Todos agradecendo pela aula, dizendo que foi muito proveitosa, e inclusive convites já para você, Daniel, depois dá uma olhada no chat lá, viu? E eu queria então agradecer primeiro ao professor Daniel, né, pela gentileza de ter aceito o convite, e segundo, e não menos importante, é a presença de todos vocês, né? Então, todos vocês que hoje em dia, em que é tão difícil sobrar o tempo para qualquer coisa, né? Se disponibilizarem a estar presente, tirar um pouquinho da tarde de vocês para debater conosco. Então, eu fico bastante feliz, vejo vários nomes aqui de conhecidos, então sinto-se todos abraçados, cumprimentados por mim, e tenho certeza que pelo professor Daniel também. Então, agradeço, professor Daniel, novamente pela enorme gentileza. A gente volta na quinta-feira, né? Aula comigo mesmo, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre estrutura societária, falar sobre sociedade limitada é a única opção ou não para startups. Senhor Daniel, um abraço a todos. Excelente semana. Muito obrigado, abraço.